Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, caminhos para alta produtividade. E BASF, We Create Chemistry. Olá, amigos da Destaque Rural, sejam bem-vindos. A partir de agora, então, eu, Moisés Cristiano, vou trazer aqui as informações de economia do dia, hoje, terça-feira, dia 16 de julho de 2019. Vou começar trazendo aqui um dado que saiu hoje, que é o IGP-10, e um dos índices que compõem o IGP-10 é o IPA, Índice de Preço ao Produtor Amplo, e o minério de ferro foi o destaque na alta da inflação medida pelo IPA da FGV, um dos índices que compõem, então, o IGP-10. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, foi a maior influência positiva do índice, seguido pelo milho, 6,17%, soja 1,83% e batata inglesa 15,76%. Então, esse índice teve aí registrando variação positiva de 12,05%, depois de já ter subido 8,38% no mês de junho. Os combustíveis ajudaram a compensar a alta do IPA, com destaque para a queda do óleo diesel de 7,43%, gasolina 10%. O óleo combustível também teve queda de preços 8,62% e a laranja 9,33%, depois dos preços terem caído 21,62% no IGP-10 de junho. Minério de ferro, então, puxando a alta do IPCA, mas compensou aí com o recuo dos combustíveis. Temos aqui também que foi trazido hoje uma informação importante aí para a infraestrutura, principalmente do país, porque Tarcísio de Freitas, que é o ministro da Infraestrutura, disse que a participação de ferrovias na matriz de transportes do país deve aumentar o dobro. Ele disse que dos atuais 15% para 30% e deu prazo até 2026 para isso acontecer. Segundo ele, isso se deve a uma série de investimentos e concessões do setor. Vários leilões aí estão acontecendo. Ele diz que vai aumentar então essa participação e em 6 anos o modal ferroviário vai passar por uma mudança bastante significativa, disse então o ministro Tarcísio de Freitas. O novo presidente do BNDES, Gustavo Montesano, tomou posse hoje, terça-feira, e disse que acredita não ser necessária a participação do Banco de Fomento para financiar a compra de empresas do governo que forem privatizadas. Ele deu uma entrevista coletiva, então, depois que ele participou da cerimônia de posse, e ponderou que a participação do BNDES pode ser necessária em concessões de serviços públicos, como saneamento, infraestrutura, e ele reforçou também o plano de acelerar a venda de ativos, que fazem parte aí de uma carteira de 110 bilhões de reais, detida pelo braço de participações, mas alertou que não necessariamente toda ela vai ser desfeita. Inclusive, essa é uma das metas, desestatizar aí muitas empresas e vai ter a participação bem forte do BNDES, segundo as informações neste dia, nesta terça-feira, depois da posse aí do novo presidente do Banco de Desenvolvimento. O ministro da Economia, Paulo Guedes, reiterou a meta do governo de, como eu estava falando antes, acelerar privatizações, e ele chamou de despedalar bancos públicos, com desestatização do mercado de crédito no Brasil. Ele falou isso porque ele acredita que são altos os juros e que está concentrado em poucas instituições financeiras, e também é muito alto aí o recolhimento dos depósitos compulsórios. Ele disse que essa série de imperfeições faz com que os juros fiquem bastante altos e disse ainda que, por determinação do presidente Jair Bolsonaro, o governo anunciará dentro de 2 semanas medidas para baratear o custo de energia, tratado pela equipe econômica como um choque de energia barata. Vamos então agora falar sobre propostas de reformas. E vem aí a reforma tributária. Isso porque o governo deve anunciar na semana que vem as linhas de atuação para a economia durante o segundo semestre, e a reforma, a proposta pelo menos da reforma tributária, está pronta para ser enviada ao Legislativo. Quem falou isso foi o Marcos Sintra, ele é o secretário especial da Receita Federal. Ele diz que a proposta de reforma dos tributos deverá ser apresentada ainda neste mês de julho. E também afirmou que o ministro Paulo Guedes vai começar o debate sobre o Pacto Federativo, que, de acordo com o secretário, vai permitir então agir nos impostos federais.
Agora vamos falar de reforma da Previdência, outra reforma importante aí e que inclusive tem uma pesquisa que foi feita mostrando um certo otimismo dos investidores internacionais com o Brasil, que cresceu principalmente nas últimas semanas na medida em que a reforma da Previdência avançou no Congresso. É uma pesquisa que foi feita com agentes do mercado financeiro, feita pelo Bank of America Merrill Lynch. A expectativa é de bolsa com mais ganhos, real valorizado e menos juros, enquanto cresceu a aposta de uma reforma com a economia fiscal de ao menos 900 bilhões de reais em 10 anos. E, além disso, também, os gestores mais otimistas têm visto aí o Ibovespa subir bastante, chegar a 110 mil pontos e com o câmbio estável em dezembro. Essa pesquisa indica que os gestores estão assumindo mais riscos em meio a baixas posições de caixa e proteções menores. Além disso, também, hoje um dos assuntos que inclusive impactou na Bolsa de Valores, o Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, o Fed, reiterou a promessa de agir conforme apropriado, nas palavras dele, para sustentar a expansão econômica dos Estados Unidos, num discurso que não desviou das expectativas de que está por vir um corte de juros na taxa dos Estados Unidos. Várias autoridades do Fed afirmaram em sua mais recente reunião que preocupações, incluindo a guerra comercial dos Estados Unidos e inflação abaixo da meta anual de 2% do Fed, montam um cenário para estímulos. Bom, enquanto isso, então, o índice Ibovespa hoje fechou a quarta sessão seguida no vermelho, perto da estabilidade. Não foi assim uma queda muito grande, muito expressiva. Teve momentos em que a bolsa ficou aí no patamar positivo, depois caiu e ficou então, como eu disse, fechando hoje no vermelho. Caiu 0,09% a 103.710 pontos, de acordo com os dados. O volume financeiro somando 13,78 bilhões de reais. Enquanto isso, o dólar comercial fechou em valorização, cotado a R$ 3,769, subiu o dólar 0,35% em relação ao real. Essas as informações então de economia de hoje. Amanhã a gente volta com mais. Até lá. Destaque Rural Notícias. Patrocínio. Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, Caminhos para a Alta Produtividade. E BASF, We Create Chemistry.